Olá, amigos da Novo Tempo, sejam muito bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Que bom ter a sua companhia em mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Todas as semanas a gente se reúne para aprendermos mais sobre os personagens da Bíblia. E com uma pergunta: o que é que esses personagens podem nos ensinar? Nós que estamos a caminho da vida eterna, a caminho do céu. Nós que temos a esperança no coração de vermos Jesus voltando em glória e majestade e ir com Ele para a eternidade. Bom, hoje vamos aprender mais um personagem e você vai ficar sabendo daqui a pouquinho qual é esse personagem. Antes, porém, muito obrigado a você que está conectado com o programa Escola Bíblica em todo o Brasil e também através das nossas redes sociais. E eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para um grupo de pessoas que estão sintonizados. Raquel Queiroz, lá de Tefé, no Amazonas, Bruno Cruz de Anchieta, no Espírito Santo, Givaldo Santana de Boquim, lá em Sergipe, Maria Souza de Passos, Minas Gerais, Sueli Coelho de Macajuba, no Pará, Luiz Fernando de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Nilson Barbosa de Maceió e Raquel Rodrigues, lá de Mucuri, na Bahia. De norte a sul desse país, todos conectados na Novo Tempo, no desejo de aprender mais da Palavra de Deus. Como eu sempre digo, a TV Novo Tempo é uma TV que tem um compromisso com você, que busca fortalecer e valorizar a sua vida espiritual. E os programas que a Novo Tempo tem para oferecer, eles têm um objetivo muito claro: ajudar você no preparo para a vida eterna, ajudar você no preparo para os céus. Essa é a esperança que nós temos em nosso coração. E como parte desse preparo, nós não só apresentamos aqui a Palavra de Deus, como também nós oferecemos estudos da Palavra de Deus. E a Escola Bíblica, departamento que eu gerencio aqui no Novo Tempo, tem a alegria de oferecer para você mais um estudo que nós preparamos. Ensinos de Jesus. 18 temas da Palavra de Deus ensinados pelo próprio Cristo. E se você pedir esse guia, ele pode ser seu. Nós vamos enviar para a sua casa e você não paga nem R$1 por isso. Você pode ligar para o nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, você pode também mandar um WhatsApp para o nosso número aqui da Escola Bíblica. É 12981001615. Basta dizer assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos providenciar para que chegue na sua casa. Mais um detalhe: quando você receber esse guia na sua casa, no final dele você vai perceber que você tem um questionário. Se você preencher esse questionário e devolver para Novo Tempo e acertar pelo menos 70% das questões, nós vamos dar para você esse lindo DVD aqui, ó, que nós gravamos lá em Israel. São os mesmos temas do guia impresso, só que em vídeo. Um material riquíssimo para você e para a sua família. Então, peça agora mesmo o livro ou guia Ensinos de Jesus e venha conosco estudar a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos para o Antigo Testamento, vamos olhar para mais um personagem da Palavra de Deus entre esses heróis da fé. E sabe quem é a pessoa que hoje vamos estudar? Davi, isso mesmo, o grande rei de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Bom, nós poderíamos fazer vários programas só sobre Davi, personagem extraordinário, que ocupa muitos capítulos da Bíblia. Ele é mais conhecido, até das crianças, por aquele que derrotou o gigante Golias. Mas hoje eu queria convidar você para estudarmos uma história com o rei Davi, que às vezes é pouco conhecida, uma linda história a respeito da graça de Deus. E para começarmos, nós vamos orar, porque a gente não abre esse livro aqui sem antes fazer uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Nosso Pai de amor, obrigado pelo privilégio de termos esse tempo para reservá-lo para estudarmos a Palavra de Deus. Que o Teu bom e Santo Espírito nos auxilie e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Vamos para a galeria da fé, Hebreus capítulo 11, e você vai perceber que aí está o nome de Davi. No capítulo 11, verso 32, o livro diz: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão,
de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Aqui está o nome de Davi, o seu nome figura na galeria da fé. Mas eu queria mostrar para você um outro texto, que é no livro de Atos, onde aí aparece a expressão um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22, e tendo tirado a este, referindo-se a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Bom, você sabe que Davi foi ungido para ser rei, o segundo rei de Israel, e quando ele foi ungido para ser rei, ele passou por uma experiência muito interessante. E essa experiência o levou a um encontro inusitado. E eu queria apresentar para você essa história hoje. Poucas histórias na Bíblia falam tão bem e tão belamente a respeito da graça de Deus do que a história que hoje vamos estudar com o rei Davi. Eu queria chamar a sua atenção então para o livro de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 9, e no primeiro verso nós assim lemos. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Davi faz uma pergunta. Nós, para entendermos o texto sagrado, precisamos entender o seu contexto. Você olhando para 2 Samuel capítulo 9, verso 1, você não pode entender esse texto a menos que você compreenda a moldura em torno do mesmo. Davi é um homem que teve altos e baixos em sua história. Um homem que agiu em nome de Deus sabiamente, mas em outro momento estava se envolvendo em adultério e homicídio. Bom, ele compreendeu bem a respeito da graça de Deus. E quando você vai para os Salmos, você encontra, por exemplo, o Salmo 51, onde Davi faz ali uma linda oração pedindo perdão a Deus, pedindo purificação, pedindo um novo coração. Davi experimentou nos seus altos e baixos a manifestação da graça de Deus. E essa graça que lhe foi manifesta, ele também manifestou para com outras pessoas, como veremos na história de hoje. Em que momento Davi faz essa pergunta? Davi já era rei em Israel. Ele havia vencido todos os seus inimigos. O reino gozava de um período de paz e prosperidade. Saul estava morto. E nesse momento, quando ele está em paz no seu reino, ele se lembra de uma promessa que ele havia feito a Saul. Não só a Saul, também a Jonatas, o seu grande amigo. Um dia, Jonatas disse para Davi, eu sei que você vai um dia sentar no trono que hoje senta meu pai. Eu sei que um dia você vai ser rei em Israel. Então, Davi, faça comigo uma aliança. Me prometa que no dia que você for rei, você não vai exterminar a minha descendência. E Davi prometeu a Jonatas que faria isso. Saul, pai de Jonatas, o rei de Israel, naquele então, odiava Davi e saiu em busca de Davi. E ele entra numa caverna para usá-la como banheiro, sem saber que dentro da caverna estava Davi e seus soldados. Então os soldados de Davi disseram para Davi, olha, entrou aí na caverna o rei Saul. Ele o entregou nas suas mãos. Ele quer matar você, vá lá e mata ele. Mas Davi disse para os seus soldados, eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Jamais. E Davi não se atreveu a matar o ungido do Senhor. Por quê? O profeta havia ungido Saul para ser rei. Mas se aproximou silenciosamente e cortou um pedaço da vestimenta de Saul e voltou para o interior da caverna. Quando Saul sai da caverna e já estava a uma certa distância, Davi sai com seus soldados e grita a Saul. E diz assim, ei Saul, por que você está me perseguindo? Eu não quero o seu mal, eu não tenho nada contra você. Agora, se eu quisesse matar você, eu teria feito isso lá dentro da caverna.
olha o que eu tenho em minhas mãos. E mostrou um pedaço da roupa de Saul, que ele cortara da sua vestimenta. E quando Saul viu que Davi tivera a chance de matá-lo e não matou, Saul então disse para Davi: eu vejo que você é mais honesto do que eu. E eu percebo que um dia você vai ser rei em Israel, e que o reino de Israel há de ser forte nas tuas mãos. Então Davi, faz uma aliança comigo. Quando você se tornar rei, você não extermine a minha descendência. E ele faz para Davi o mesmo pedido que Jonatas havia feito. Pois bem, passado um tempo, tanto Saul quanto Jonatas foram à guerra, e na guerra eles morreram. E a notícia chegou até o palácio dizendo: olha, a família real foi morta na guerra, salve-se quem puder. E ali estava no palácio real um netinho do rei. A babá do neto do rei pega essa criança e vai tentar salvá-lo, fugir com ele. E enquanto foge, deixa a criança cair. A criança cai, bate com as perninhas no chão e torna-se aleijada. Fica aleijada por causa desse acidente. Mas mesmo aleijada, ela é escondida e ela sobrevive. Com a morte de Saul, Davi vai para o trono e se assenta no trono. Vence todos os seus inimigos e agora, quando está num tempo de paz e prosperidade, ele pergunta para os seus servidores: resta alguém da casa de Saul para que use da misericórdia ou da bondade do Senhor para com ele, por amor de Jonatas? Davi queria cumprir a promessa que ele fizera a Saul e a Jonatas. Sobrou alguém? E aqui nesse texto de 2 Samuel capítulo 9, nós temos uma palavra hebraica, hesed. E esta palavra traduzida no texto por bondade também significa graça. Ela seria melhor traduzida por graça. Daí a pergunta de Davi foi: restou alguém da casa de Saul para que eu use da graça de Deus para com ele? A mesma graça que Davi estava experimentando em sua vida, ele queria estender também para outros, agora beneficiando algum descendente do rei. E diante da pergunta do rei Davi, aparece ali um homem chamado Ziba, que havia servido a Saul e agora estava ali para servir a Davi. E ele diz assim: sobrou sim, rei. Sobrou apenas uma pessoa, mas esse que sobrou é aleijado de ambos os pés. Aquela criança agora havia crescido, já era um homem. E esse homem aleijado era o único sobrevivente da família real. E então, quando Davi soube que havia um sobrevivente, ele perguntou para Ziba: aonde ele está? E Ziba respondeu: ele está lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Você sabe que algumas expressões na Bíblia não foram traduzidas dos originais gregos e hebraicos? E aqui está um caso clássico. Ele estava em Lodebar. Lodebar é uma expressão hebraica. Debar significa pastos, pastagens, terras verdes. Lo, uma contração negativa. Então, Lodebar é a terra onde não há pastos, não há pastagens, não há verde. Lodebar é um deserto. Lodebar é a terra do esquecimento. Para Lodebar iam os fugitivos de guerra, os párias da sociedade, os leprosos. E lá em Lodebar, numa terra que ninguém gostava, estava o fugitivo, o único sobrevivente da família real. E quando Davi ficou sabendo que ele estava lá em Lodebar, chamou sua guarda real e disse para quem fossem buscá-lo. E eles foram. E eu queria que você imaginasse comigo a cena. Lá está esse descendente do rei em sua casa. De repente chega alguém e diz: olha, a guarda real de Davi se aproxima. E certamente ele pensa: será o meu fim? Porque eu sou o único sobrevivente. E você sabe que nos tempos bíblicos havia um costume, quando um rei sentava no trono, ele assassinava, matava todos os parentes do rei anterior para evitar que houvesse algum tipo de revolta. E então esse homem pensa: é o meu fim,
Aí vem a guarda real. E quando a guarda se aproxima, eles perguntam: és tu o neto do rei, filho de Jonatas? E quando ele diz sim, o nome dele era Mefibosete. És tu Mefibosete? E ele espera agora ser morto. Ele simplesmente espera ouvir o desembanhar de uma espada e a sua cabeça ser decepada. Mas, ao invés de ser morto, os guardas dizem para ele: o rei Davi quer te ver. E sabe o que ele pensou? O rei quer matar pessoalmente. E eu até entendo, porque meu avô quis matá-lo várias vezes. E então este homem foi conduzido até Jerusalém, até o palácio real, e levado na presença de Davi. Eu fico imaginando como teria sido aquela cena. Mefibosete, sujo, poeira, suor, cansado da viagem, agora se apresenta diante do rei, e quando Davi vê Mefibosete, esse homem aleijado, de ambos os pés, Davi faz a mesma pergunta: és tu Mefibosete? E ele diz: sim, sou eu, teu servo. E ele espera apenas agora a morte, porque esse era o costume dos tempos bíblicos. Mas ao invés de receber a morte, ele ouve de Davi uma expressão da qual jamais se esqueceria: não temas. Mefibosete, não temas. Eu usarei da sede de Deus para com você. Eu usarei da graça, da bondade do Senhor para com você. Não temas. Eu vou te restituir todos os bens que pertenciam ao teu avô. Tudo que era do rei Saul, agora será teu. E ele chamou então Ziba e perguntou: Ziba, quantos servos há em tua casa? E ele disse: 35. E então Davi disse: pois a partir de agora você e todos eles vão trabalhar para Mefibosete. Vão lavrar o solo, cultivar a terra, encher seus celeiros e nunca mais vai lhe faltar nada. E anota mais uma coisa aí na agenda: o pão ele vai comer é na minha mesa, porque a partir de hoje ele é meu filho. Você conhece alguma história mais bela a respeito da graça de Deus do que esta vivenciada por rei Davi? O rei Davi poderia ter matado Mefibosete, mas ao invés disso, manifestou a graça de Deus para com ele. Restituiu tudo que ele possuía e ainda passou a considerá-lo como filho. E as refeições, o pão, ele passou a comer na mesa real. Eu gosto de pensar nessa cena e eu queria que você viajasse comigo agora e imaginasse a mesa real está posta. À cabeça da mesa, aí está o grande rei Davi, o rei que nunca perdeu uma batalha. E à mesa do rei sentavam-se os filhos e os homens de confiança. Você sabia que Davi tinha vários homens de confiança? Eles são chamados na Bíblia de os valentes de Davi. Eles são enumerados, eram 37. Os 37 valentes de Davi. Esses homens estavam dispostos a dar as suas vidas por sua fidelidade, por seu zelo para com o rei Davi. É claro que eu não tenho tempo para contar a história de todos eles, mas deixa eu contar apenas uma ou duas histórias sobre esses valentes. Um destes, um dia estava batalhando pelo exército de Israel e de repente ele se viu cercado de soldados inimigos e ele poderia morrer naquele dia, mas ele pegou sua espada e disse: eu vou lutar pelo Senhor e por Davi. E ele lutou o dia inteiro contra o exército inimigo. E naquele dia ele matou 800 soldados. No final do dia, ele havia matado tantos inimigos que a espada não saía de suas mãos. Era esse tipo de gente que se assentava à mesa do rei. Em uma outra ocasião, eles estavam perto de Davi e Davi disse assim: eu estou com muita sede, mas eu não queria beber desta água. Eu queria beber da água lá do poço de Belém. Aquela água tem um sabor diferente.
E os valentes de Davi ouviram isso. E um disse para o outro assim, o rei quer beber da água lá do poço, vamos lá buscar. Mas o outro lembrou, não, lembra, lá estão acampados os filisteus ao redor do poço. E eles disseram, e daí? Vamos lá assim mesmo. E eles foram, entraram no meio do arraial do exército inimigo, mataram quem preciso foi, encheram a vasilha com água e trouxeram para o rei Davi. E disseram, rei, aqui está a água que você queria beber. E Davi perguntou, de onde é esta água? Do poço de Belém. Vocês foram lá e os soldados inimigos? Nós matamos todos que não quiseram dar água. Davi, ao ver a fidelidade desses homens, ele pega a água, derrama no chão, não bebe, ele derrama no chão e ele faz uma oferta a Deus e diz, jamais eu beberia desta água, mas eu louvo ao Senhor pela fidelidade com que vocês me consideram. É esse tipo de gente que se assentava à mesa do rei. Não só esses soldados, também os filhos. Aí estava Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesta terra. E sabe o que a Bíblia diz sobre esse filho de Davi? Antes dele nunca houve homem tão sábio e nem depois haverá. O homem mais sábio do mundo. Aí sentava. Sabe quem também se assentava nessa mesa? Absalão, outro filho de Davi. E sabe quem é Absalão? O homem mais belo que havia na face da terra. Se o concurso existisse, ele era o Miss Mundo daqueles tempos. Aí se assentava na mesa com Davi, Absalão. A Bíblia diz que do topo da cabeça, à planta dos pés, não havia defeito em Absalão. E quando todos já estavam à mesa, e a refeição por ser tomada, Davi disse, não, esperem, nem todos ainda chegaram. E eu fico imaginando que os filhos se entreolham e dizem, mas pai, todos nós aqui já estamos. E Davi diz, não, ainda falta um filho. E quando Davi diz isso, ouve-se sons surdos de uma muleta que se aproxima. Sabe quem é? Mefibosete. Com muita dificuldade, ele se assenta à mesa, pede desculpas pelo atraso e Davi diz, filho, aqui ninguém teria começado sem a sua presença. E sabe o que acontece? Quando Mefibosete se assenta à mesa do rei, a mesa do rei cobre o seu defeito e ele é igual a todos os outros filhos. Você conhece alguma história mais bela a respeito da graça de Deus? E quando nós nos assentamos à mesa do Pai, a mesa do Pai cobre todos os nossos defeitos. É isso mesmo. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. E quando merecíamos a morte por causa do pecado, a graça de Deus se manifesta e nos oferece vida, e vida em abundância. Deus restitui tudo que nós perdemos com o pecado e promete agora restabelecer todas as coisas e nos dar mais uma vez a vida eterna. E nós que merecíamos a morte como Mefibosete, recebemos de volta tudo que pertencia aos nossos pais, os nossos ancestrais. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aquilo que foi perdido no Jardim do Éden por causa de Adão e Eva, por causa de Cristo, nós teremos de volta. Tudo será restaurado. A graça de Deus que manifestou-se na vida de Mefibosete através de Davi, ela é um tipo da graça de Deus que se manifesta em nossa vida através de Jesus Cristo. É por isso que eu e você hoje podemos escolher aceitar essa graça maravilhosa. Eu e você podemos nos aproximar da mesa do Pai com confiança de que nós seremos aceitos pelo Pai. Quando isso acontece, nós experimentamos a salvação que há em Cristo. Eu queria convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga. Você não quer se aproximar hoje da mesa do Pai? Você não quer se assentar à mesa para que a graça dele cubra todos os nossos defeitos? Você não quer experimentar essa graça que tem o poder de nos perdoar
por maior que tenha sido o nosso pecado, e de nos restaurar a sua imagem e semelhança? Pois esta é a promessa que a palavra de Deus nos faz. Eu queria partilhar um último texto hoje com você, do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2. Paulo diz, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos. Eu e você somos salvos por essa graça. É a graça de Deus que se manifestou Salvador a todos os homens, que bate a sua porta e a minha porta hoje. Qual será a tua resposta? Como Davi, a despeito dos altos e baixos que temos em nossa vida, nós podemos abrir nosso coração a Ele, receber essa graça maravilhosa e sermos considerados como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amigo, um homem segundo o coração de Deus não quer dizer um homem que não tenha pecado, mas é um homem que experimentou a graça. É um homem que, quando pecou, se voltou a Deus buscando o arrependimento e o perdão. E que a oração de Davi seja a minha oração e a tua nesse dia. Purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e cubra todos os meus pecados. Não quer você orar comigo hoje para que isso seja uma realidade em nossa vida? Não importa o que você fez no passado. Não viva assombrado pelos castelos do passado. Deus perdoa você. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos. Quer dizer que para mim e para você há perdão. Não pense que o seu caso é sem esperança. Há esperança para você. O que nós precisamos? Então, somente abrir nosso coração e nos entregar completamente em suas mãos. Eu quero orar hoje. Orar para que esta graça alcance a minha e a sua vida. Orar para que a experiência que Davi teve ao conhecer essa graça e ser transformado por ela, possa ser a nossa experiência. E que o nosso nome um dia seja colocado ao lado do nome de Davi, como aqueles que hão de herdar a vida eterna. Ore comigo agora. Pai Santo, muito obrigado pela promessa da Tua palavra, de que nós somos salvos pela graça. Quem sabe estávamos lá em Lodebar, na terra do esquecimento. Mas o Senhor nunca se esquece de nós e o Senhor nos alcançou. A Tua misericórdia se manifestou a nós e nós podemos hoje ter a vida eterna. Podemos receber de volta tudo que o pecado roubou de nós. Por isso, Pai, nos ajuda e aceita a nossa entrega. Nós não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, aquele que um dia morreu na cruz, mas hoje vive e reina para todo sempre. Amém.